Olá, boa noite. Que bom nós nos encontrarmos mais uma vez. Eu espero que você tenha passado muito bem de um ano para o outro, que você tenha aproveitado o tempo que foi possível nesses dias de festas, embora comemorações muito reduzidas por conta da pandemia, mas você tenha aproveitado bem estar com os seus. Nós estamos iniciando mais um ano, esse é o nosso primeiro culto do ano, um culto que para nós sempre é muito especial, especialmente nesse ano, que se torna ainda mais especial, porque é um culto que carrega consigo as expectativas de um ano que seja melhor. Esse ano foi o ano que passou foi um ano tão difícil, nós tivemos que nos acostumar com o templo vazio, com os bancos vazios. Aos poucos, mais para o final do ano, nós conseguimos reunir um grupinho pequeno de pessoas aqui no templo, mas mais para o finalzinho de dezembro nós já tivemos outro surto de Covid, no finalzinho, no período de Natal, período de Ano Novo, nós tivemos a volta à faixa vermelha do Covid. Então, um período de fato bem sensível que nós estamos vivendo agora, e a gente cria expectativas de que esse ano seja um pouco melhor. Nós não sabemos como é que serão os próximos dias, estamos esperando a manifestação dos governos acerca da mudança de faixa, acerca da possibilidade da gente continuar com os cultos presenciais, ainda que com pouquíssimas pessoas como estávamos, ou se teremos de voltar apenas aos cultos online. Bom, nós vivemos tempos de expectativas, aguardamos a vacinação da população com muita ansiedade, para que nós nos libertemos desse cativeiro doméstico que acabamos sendo obrigados a viver. Então nós vivemos um ano de muitas expectativas. Nós temos expectativas também porque, enquanto igreja, a partir de tudo aquilo que a gente vem conversando na escola dominical, e eu espero que você esteja acompanhando para entender o que é que eu estou dizendo aqui, mas nós estamos vivendo um novo desafio de ser igreja. Estamos no processo de conversas, para que essas conversas nos conduzam a decisões, para que nós possamos experimentar ou não, o desafio de ser uma igreja verdadeiramente missional, verdadeiramente revitalizada, com a vida de Cristo fluindo em nós e a partir de nós. E por conta disso, eu quero convidar a você que ainda não é membro da nossa igreja, mas que tem nos acompanhado já ao longo desse tempo, tem caminhado conosco, tem nos ouvido, tem participado de reflexões importantes, tem entrado em contato comigo em alguns instantes para falar sobre a sua experiência, sobre a sua alegria de estar assistindo aos nossos cultos. Eu quero convidar você a este ano a afirmar com a gente um compromisso para a gente caminhar junto, para a gente servir ao Senhor junto. Se houve conexão da nossa teologia, da nossa maneira de ser igreja com você e para você, por que não? Por que não firmar-se a uma comunidade que tem levado a sério a reflexão da palavra de Deus, que tem levado a sério a vida em comunidade, apesar desse tempo de pandemia? Por que não estar oficialmente numa igreja que tem se esforçado para pastorear e oferecer pastoreio a todas as pessoas, especialmente nesse tempo de pandemia que nós ainda estamos vivendo? Quero convidar mesmo você a deixar de ser apenas um web espectador, mas a se tornar parte desse corpo, a se tornar parte da Filadélfia, uma igreja muito acolhedora, uma igreja muito amada, uma igreja muito amável. E eu queria convidar você a pensar nisso com muito carinho, com muito amor. Pode ser que você more longe, pode ser que você tenha dificuldades de locomoção, mas eu ainda assim quero desafiar você a nos procurar, a entrar em contato com a gente, se for do seu interesse, caminhar junto com a gente. Será uma alegria, uma felicidade ter você aqui, e especialmente descobrir quais são os rostinhos daqueles que têm nos acompanhado ao longo de tanto tempo nesse período de transmissões que nós temos feito.
Para iniciar esse nosso culto, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Salmo 29. Salmo 29, o texto vai ser projetado também, para que você possa acompanhar a leitura dele. Salmo 29. Eu vou fazer a leitura de todo o Salmo. Farei a leitura na Nova Versão Internacional, que é a nossa Bíblia, que é o nosso livro base aqui da igreja. Diz assim a palavra de Deus: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro e Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. O Senhor, forte, poderoso, grandioso, dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. E nós queremos iniciar esse ano debaixo desta bênção de Deus, a bênção da paz. Nós queremos iniciar esse ano com a força que vem do Senhor, para que Ele nos revigore, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos dê um novo ânimo nesse ano que se inicia, cheio de oportunidades para nós. E eu entendo e escolhi esse salmo aqui pensando objetivamente na nossa igreja, para que você que é membro dessa igreja, que já tem um vínculo conosco, entenda que para nós esse ano será um ano especial, para que possamos ouvir a voz do Senhor. Não que não o tenhamos feito nos anos anteriores, mas esse ano, de uma maneira muito intencional, falaremos muito sobre a direção de Deus, sobre a voz de Deus. E à medida que falarmos sobre isso, convidaremos sempre a igreja à sujeição, convidaremos sempre a igreja ao coração tão disponível, tão acessível, quanto é o coração de um discípulo. Um ano para a gente ouvir a voz do Senhor. E eu quero convidar nesse instante você que está aí na sua casa a baixar a sua cabeça e junto comigo, nós fazemos uma oração. Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo ano que se findou e te agradecemos por este que se inicia. Agradecemos por fazermos parte deste novo ano. E pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe, de forma que nós possamos nos apropriar desse ano e de todas as oportunidades, Deus, que vão se revelar à nossa frente no decorrer desse ano. De todas as oportunidades, de todas as áreas da nossa vida, mas pensando como igreja, pedimos ao Senhor que nos dê a graça de aproveitarmos a oportunidade, Deus, de vivermos uma vida de relacionamento contigo diferente, mais viva, mais pulsante, mais disponível, mais acessível e mais servil ao Senhor, ó Pai. No nome de Jesus, nós tivemos um ano que foi tão difícil, pela graça do Senhor, nós experimentamos muitas bênçãos também, e por isso Deus nesse ano nos ajuda a corresponder a tudo isso, com louvor, com adoração, com gratidão, mas especialmente com serviço,
com engajamento. Nós, nesse instante, diante da Tua palavra, reconhecendo o poder e a autoridade da Tua voz, nós nos prostramos diante dela, Senhor, e pedimos que o Senhor fale a nossa vida nesses dias que virão à nossa frente. Começando, ó Deus, pelo dia de hoje, nós agradecemos por aquilo que o Senhor já ministrou ao nosso coração, através da escola dominical, e pedimos agora que o Senhor também ministre as nossas vidas, através desse tempo de culto, de adoração ao Teu santo nome. É o meu pedido agora, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Bom, nada melhor do que quando nós estamos na presença de Deus, declararmos a Deus a nossa fé, a nossa confiança, o nosso amor, a nossa dependência. E nós vamos fazer isso através do louvor, através da adoração, conduzidos pelo grupo de louvor a esse tempo, onde nós vamos prestar a Deus sacrifícios de louvor. E eu quero convidar você, nesse primeiro culto do ano, a abrir os seus lábios, o seu coração, a sua mente, as suas motivações e disposições, e a você louvar ao Senhor junto com a gente, porque o culto que estamos fazendo, construindo nessa noite, é um culto oferecido, é um culto que é dado ao nosso Deus, entregue ao nosso Senhor, e eu quero convidar você a entregá-lo junto conosco. Então, vamos louvar ao nosso Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor.
dos montes corre para o mar. Teu rio de amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exultar. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com os meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte
move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Como é bom, não é? A gente poder louvar a Deus. Como é bom a gente poder declarar ao Senhor tudo isso que declaramos aqui através das canções. Eu sempre desafio as pessoas a tornarem esses ritos de cantos como ritos também de oração, porque senão nós nos apegamos tanto a cantarolar letras e nós não conseguimos constituir dessas letras orações, porque através da canção nós estamos declarando ao nosso Deus. Eu sempre gosto de, à medida do possível, fechar os olhos quando eu estou cantando, porque quando eu faço isso, eu me desconecto um pouco do espaço e eu começo a pensar no Senhor. E à medida que penso no Senhor, então parece que eu consigo falar cantando com o Senhor. Falar à medida que canto, falar aquelas palavras que eu estou cantando diretamente para o meu Senhor, e isso faz muito bem ao meu coração e parece que estabelece uma conexão muito especial com Deus, né? Quando a gente se desconecta um pouco daquilo que é lateral e a gente se conecta diretamente com o Senhor, e eu sempre gosto de convidar as pessoas a esse exercício. Eu quero ir falando sobre orar e oração. Eu vou fazer a leitura do Salmo 30, eu vou fazer a leitura dos versículos 2 e 3. E esses versículos, Salmo 30, 2 e 3, eles dizem assim: Senhor meu Deus, a Ti clamei por socorro, e Tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. E eu gostaria que a gente iniciasse esse tempo de culto, esses tempos todos de cultos que nós teremos ao longo desse ano, mas nesse primeiro culto, eu gostaria que nós iniciássemos esse tempo com um tempo de intercessão, um tempo de orarmos ao Senhor, de nos colocarmos na presença de Deus com toda a reverência, colocarmos diante do Senhor aquilo que está em nosso ser, em nosso coração, coisas que nos trazem alegria,
coisas que nos trazem frustração, preocupações, enfermidades, um olhar para a gente, o desejo de ouvir a voz do Senhor, expor a nosso desânimo, a nossa fraqueza, enfim, um tempo nosso com o nosso Deus, confiados de que Deus, Ele nos cura, confiados de que o Senhor, mesmo quando a gente está nos piores momentos, Ele nos devolve a vida, como disse o salmista. Então, eu convido a você nesse instante a orar, a ter esse tempo seu aí, no lugar aonde você está. Não se preocupe se isso é uma transmissão, e geralmente em transmissões não se fazem essas coisas. Nós estamos num culto a Deus, falando com o nosso Deus. Então, não importa se ele é presencial ou se ele é uma transmissão, ele é uma realidade aqui no templo, onde eu estou, acompanhado pelo Lucas, acompanhado pela Larissa, pelos diáconos que estão aqui, e é uma realidade na sua casa, você sozinho, você com a sua família, sempre é um tempo de culto, e por isso eu quero convidar você à oração. Você já declarou coisas tão lindas ao nosso Deus, eu creio que esse é o momento também de nós derramarmos o nosso coração diante do Senhor. Então vamos ter um tempo de oração silenciosa, e depois então eu quebro esse silêncio, interrompo o silêncio, fazendo a oração de intercessão. Senhor, nós colocamos diante de Ti todas essas questões que cada um dos meus irmãos e irmãs colocaram nesse instante, vem colocando ao longo dos dias, dos meses, dos anos, estas questões que eles ainda em oração estão colocando diante de Ti, questões relacionadas à vida pessoal, privada, particular de cada um, que o Senhor já conhece muito bem e profundamente, questões que têm em algum instante tirado a paz, têm perturbado, têm desanimado aos meus irmãos e irmãs. Nós também temos colocado diante de Ti orações relacionadas à nossa conjugalidade, ao nosso lar, a nossa família, as relações pais e filhos, filhos e pais, ora bênçãos, ora alegrias da vida, mas também em momentos que são doloridas, em momentos que produzem marcas muito profundas nos corações dentro do lar. O Senhor conhece cada família. O Senhor sabe aqueles que já intercederam pelos seus casamentos, pelos seus filhos ou pelos seus pais, todas as razões pelas quais eles têm colocado essas pessoas, esses temas diante da Tua presença. Nós intercedemos e colocamos diante de Ti o nosso pedido pelo trabalho onde estamos, o ambiente onde alguns estudam, as relações familiares, as relações entre os amigos, enfim, é posto diante de Ti toda a vida social e todas as situações que trazem alegria e sofrimentos também, Senhor. É colocar diante de Ti, Deus, aquilo que já é muito presente diante dos Teus olhos, a nossa relação contigo, o nosso compromisso, ou a necessidade de nos comprometer diante do Senhor. Tudo isso
tem sido posto diante da tua presença. E eu creio, Deus, que como acontece em todo ano, essas coisas são colocadas com o objetivo de que neste ano as coisas sejam diferentes. E nós pedimos no nome de Jesus que o Senhor nos ajude a desejar isso de uma maneira muito intencional. Nós queremos interceder ao Senhor pelo momento que vive a nossa nação, que vive o nosso planeta, Senhor. Quantas perdas, quanto luto, desde o começo do ano até o final dele. Aqui, a poucos dias de iniciarmos esse ano, já no primeiro dia, no segundo, no terceiro dia desse ano, mais perdas, mais sofrimentos, mais separações. Governos que se afastam, governos que não nos representam mais enquanto população, mas que representam os seus interesses políticos, eleitorais. E todos esses interesses, Deus, à medida que se manifestam e se realizam, prejudicam o povo, prejudicam aquele que não tem condições, Deus, de se proteger, que não tem condições econômicas, sociais, não tem condições de direitos para poder se defender de tudo isso que está acontecendo. Nós intercedemos por essas causas, intercedemos pela vida da nossa igreja e colocamos elas diante de Ti. Hoje, Deus, nós não temos condições de saber mais qual é o tamanho da Igreja Presbiteriana Filadélfia, dado a quantidade de pessoas que têm nos acompanhado. Nós entendemos, Deus, que embora muitas das pessoas que nos assistam não sejam membros da nossa igreja, dificilmente estarão conosco porque são de outros lugares distantes, mas nós entendemos a nossa responsabilidade de pastorear o coração dessas pessoas. E por isso intercedemos pela nossa igreja. Intercedemos por aqueles que estão aqui, tristes, chateados, porque não podem estar juntos, não podem estar aqui neste local geográfico. Intercedemos por aqueles que, apesar da pandemia, mantiveram-se fiéis, intercessores. Foram, na minha vida enquanto pastor, pessoas que demonstraram o seu apoio, o seu incentivo, fazendo com que os papéis em alguns momentos mudassem, pastoreando a minha vida, não permitindo que a solidão desse espaço entristecesse a minha alma, mas dizendo através das mensagens e do carinho colocado e da presença nas transmissões, que a igreja estava ali, junta, unida. E eu te louvo por essas vidas e peço que o Senhor continue, ó Deus, fazendo arder a chama do Teu Espírito nesses corações. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê discernimento ao longo desse ano, sabedoria, que o Senhor nos dê uma sensibilidade espiritual maior, ao ponto de observarmos o movimento do Senhor na história, ao ponto, Deus, de observarmos aquele que sofre, o oprimido, o esquecido, aquele que o direito não chega até ele, Senhor. E como discípulos do Senhor, nós possamos imitá-lo, no sentido de alcançar essas pessoas, como o Senhor alcançou aquelas que viviam nos dias que o Senhor esteve entre nós. E que eu tenho certeza que o Senhor continua querendo alcançar, mas agora através do Teu corpo, que é a Tua igreja. Deus, fala as nossas vidas, desafia o nosso coração nesse ano. Não nos deixe ser a mesma igreja mais, mas faz-nos uma igreja nova, uma igreja que seja fervorosa, uma igreja que seja intercessora, uma igreja que seja missional, uma igreja que faça mesmo brilhar o Teu nome aqui neste lugar e em todos os lugares onde os membros dessa igreja, discípulos do Senhor, estiverem, Senhor. Abençoa-nos, Deus, cuida da nossa vida, cuida da nossa história, Senhor. Dá-nos recomeçar bem esse ano, Senhor, e terminarmos esse ano muito bem também.
É o nosso pedido no nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E eu quero convidar você então, para o nosso tempo de reflexão, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. O texto vai ser projetado também para você. Mateus, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. E a palavra de Deus diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinham gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Enquanto eu lia a palavra de Deus, eu estava pensando que nós acabamos de sair de um período em que as pregações nos mais diversos púlpitos cristãos, elas foram baseadas nos capítulos 1 e 2 de Mateus, ou então do Evangelho de Lucas, capítulos 1 e 2. Talvez no capítulo 1 de João, devido à comemoração do Natal, que são evangelhos e capítulos que versam acerca do Natal. Entretanto, meus queridos, eu fiquei pensando que depois que o período natalino ele passa, nós, os pregadores, nós voltamos às rotinas temáticas das nossas mensagens. Então eu pensei em lançar um desafio para mim mesmo, com o objetivo de esclarecer, tanto para mim quanto para você, a sequência de fatos que sucederam à vida de Jesus após o seu nascimento. E para isso eu escolhi o Evangelho de Mateus, visto que esse Evangelho é conhecido como o Evangelho da Igreja, ou como o Evangelho para a Igreja. E para que nós possamos trilhar por esse caminho de conhecimento e também de reconhecimento, hoje nós iniciaremos uma nova série de mensagens, uma série que eu dei o nome de Da Manjedoura ao Trono, uma abordagem da vida de Jesus baseada no Evangelho de Mateus. Da manjedoura ao trono, uma abordagem da vida de Jesus baseada no Evangelho de Mateus. Dessa forma, já quero dizer para você que essa será uma série muito longa, porque nós trabalharemos todo o Evangelho de Mateus. Um tipo de sermão chamado de sermão expositivo, onde nós vamos trabalhando, expondo um livro todo da Bíblia. E o nosso livro será o Evangelho de Mateus. Então, eu espero que você possa acompanhar conosco as reflexões preciosas que nós encontramos neste Evangelho. E este Evangelho, ele é conhecido como o Evangelho direcionado à igreja, porque o seu escritor, ele tinha na sua mente, no decorrer da sua narrativa, instruir o novo povo de Deus acerca de Jesus Cristo. E você pode perceber, por exemplo, a intenção desse autor de várias maneiras. Dentre elas,
você pode fazer a leitura do Evangelho. E ao fazer a leitura do Evangelho, você poderá perceber que o autor, ele usa constantemente a frase para cumprir o que foi dito pelo profeta. Uma outra situação em que o autor demonstra a sua intenção de instruir os novos convertidos, ela é percebida quando, na leitura do Evangelho de Mateus, nós observamos o autor deixando muito claro que os judeus, eles rejeitaram a Jesus, bem como eles não compreenderam a categoria espiritual e nem a profundidade da obra que Jesus realizou. Isso é muito nítido, muito claro no Evangelho de Mateus. Enfim, Mateus, ele se propõe a escrever para os crentes gentios e para os crentes que eram judeus convertidos. Ou seja, para aqueles que verdadeiramente creram que Jesus, ele é o Deus encarnado, que morreu, que ressuscitou por nós, para a remissão dos nossos pecados e para nos dar a vida eterna em plena comunhão com o Pai. Mas não há como falar dos primeiros anos da vida e do ministério de Jesus sem antes falar de João Batista. Ainda que Mateus ele faça uma referência resumida sobre esse penúltimo profeta do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ele é o penúltimo porque Jesus é o último. No Evangelho de Lucas, onde nós encontramos uma narrativa histórica mais detalhada, a história de João Batista, ela acontece quase que paralelamente com a história de Jesus, porque a diferença de idade dos dois, ela era muito pequena. Aliás, nos planos eternos do Pai, havia um precursor para anunciar ao povo a encarnação do seu Filho. E este precursor foi João Batista. João, ele anunciava a vinda do Messias. Ele falava de uma profecia que estava demorando a se cumprir. A vinda de um poderoso rei que lideraria Israel com poder e justiça, restaurando um passado de glórias e desenvolvimento. Mas, ao falar do reino que estava próximo, João também falava de arrependimento. Dizia João: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aqueles que reconheciam em João Batista o cumprimento da profecia anunciada pelo profeta Isaías, se eles se aproximavam para ouvir a instrução de João acerca do surgimento desse Senhor, porque havia certa expectativa. O texto, ele mesmo nos diz que as pessoas de diversas regiões, elas vinham para ouvir a João. E reconhecendo João como aquele que viria preparar o caminho do Senhor, elas atendiam a sua mensagem através do batismo que simbolizava o arrependimento. Entretanto, dentre aqueles que vinham para ouvi-lo, havia também alguns que vinham apenas para ver o movimento. Vinham apenas para fiscalizar aquilo que João pregava e aquilo que ele realizava. Ora, nesse momento, é apresentado então no texto duas classes político-religiosas, os fariseus e os saduceus. Duas classes que se perderam na caminhada da fé porque institucionalizaram a relação com Deus. Assim como fizeram muitos religiosos modernos que institucionalizaram a Páscoa, o Pentecostes, e como nós acabamos de ver no mês passado, institucionalizaram também o Natal. Ora, adentrando a terceira década do século 21, ainda é possível encontrar aqueles que ouvem a palavra e encontrar também aqueles que apenas escutam a palavra, assim como acontecia nos dias de João Batista. Os que ouvem são aqueles que a compreendem, aqueles que observam-na, aqueles que absorvem essa palavra e principalmente aqueles que respondem positivamente à voz do Evangelho. Agora, os que escutam, estes são aqueles que apenas acham a palavra bonita, apenas acham que a palavra é muito bem elaborada, apenas acham que ela é eticamente correta, entretanto a ignoram.
Entretanto, ainda tratam essa palavra com indiferença e, infelizmente, nunca se deixam ser tocados por essa palavra. Portanto, pensando na mensagem e no ministério de João Batista, pensando no público ao qual ele pregou a sua mensagem, mas também pensando no ambiente religioso dos nossos dias, nessa noite eu vou falar sobre o seguinte tema: fé e prática. A identificação do Evangelho de Jesus em nós. Fé e prática. A identificação do Evangelho de Jesus em nós. É fato que nós vivemos um momento religioso, no mínimo, interessante. Os números dos evangélicos têm crescido muito nas últimas 2 décadas. O Brasil é considerado o país com maior número de cristãos do mundo. Isso se nós considerarmos católicos e protestantes. Aqui no nosso último censo, o número de evangélicos ultrapassa a casa dos 30% da população. Entretanto, meus queridos, isso não deve de maneira nenhuma nos causar qualquer motivo de júbilo, de celebração, visto que o censo, ele trata de um crescimento meramente religioso e institucional. Ele não diz nada sobre a fé. E você deve estar pensando, mas o que é que o pastor está querendo dizer com isso? Eu estou dizendo que há muitos evangélicos no mundo, há muitos evangélicos aqui no Brasil. Entretanto, há poucos filhos do Evangelho, há poucos discípulos de Jesus, há poucos que de fato professam e vivem a fé em Jesus. E eu digo isso, meus queridos, porque a Bíblia, segundo João Batista e o próprio Jesus, afirma que o que define, o que autentica e o que identifica um discípulo de Jesus é a fé e a prática dessa fé. É a percepção dessas 2 realidades que nós vamos ter ao ler sobre o ministério e também sobre a mensagem de João. E esta mensagem de João, que está dos versículos 1 até o versículo 10, ela expressa para nós 2 instâncias que eu quero tratar nessa noite. A primeira delas é a fé, que compreende os versículos de 2 a 5. Você pode ler aí na sua Bíblia. Note que a mensagem de João Batista, ela não é uma palavra própria, uma palavra dele. O que João prega já havia sido escrito há vários séculos atrás, por exemplo, pelo profeta Isaías. A mensagem de João, ela está limitada à própria palavra de Deus. Até a sua morte, João, ele se aplica e se limita a falar daquilo que o próprio Deus falou. Ele se limita à voz do Senhor. E eu particularmente creio que aqueles que falaram da palavra do Senhor, eles tinham a convicção do quanto somente a palavra de Deus, ela é poderosa para tocar o coração humano, ao ponto de conduzi-lo à conversão, ao ponto de conduzi-lo à mudança de vida. O salmista, no Salmo 29, que nós lemos, ao falar sobre a voz do Senhor, ele diz o seguinte: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A submissão de João Batista, a submissão de Jesus e de todos os apóstolos à palavra de Deus, expressava praticamente a afirmação do apóstolo Paulo em Romanos 10, versículo 17. A fé, ela vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. João Batista, ele não falava acerca de si mesmo, mas ele anunciava a palavra de Deus, ele anunciava a boa notícia de que o reino de Deus estava próximo. E é exatamente por pregar a palavra de Deus, a mensagem, ela era acreditada pelo próprio Deus no coração dos seus ouvintes. E estes ouvintes, ao ouvirem a mensagem, ao ouvirem a palavra de Deus, eles criam e se rendiam à voz do Senhor.
E eu fico pensando que um dos grandes males do nosso ambiente religioso está no fato de que muitos pregadores, muitos líderes religiosos não têm pregado a palavra de Deus. Muitos destes estão invertendo, distorcendo, acrescentando, adulterando aquilo que Deus diz. Muitos estão pregando as suas próprias palavras, usando como pano de fundo a palavra de Deus. Eles falam de si mesmos, entretanto, eles utilizam a palavra de Deus, eles utilizam o nome de Jesus para dar credibilidade aos seus interesses particulares. Mas, meus queridos, o pior de tudo isso é saber que muitas pessoas estão dando ouvidos a esses seus líderes, a esses líderes religiosos. Diferentemente dos religiosos de hoje, a maioria do povo que ouvia João Batista tinha um conhecimento prévio da palavra de Deus, conheciam as Escrituras, tinham condições de saber se o que João estava falando condizia com aquilo que Deus lhe tinha dito através do profeta Isaías ou através dos outros profetas. E isso deu àquelas pessoas, ajudou aquelas pessoas a discernirem e também a refletirem sobre tudo aquilo que João Batista lhes falava. O mais triste do momento religioso em que nós vivemos é que as pessoas, elas têm fé, mas têm fé na fé. Ou seja, as pessoas creem, geralmente no que os outros creem. As pessoas creem, geralmente, no que os seus líderes falam. As pessoas creem, geralmente, naquilo que os gurus religiosos, os líderes importantes das suas denominações religiosas dizem. A gente vive uma fase, como bem disse o Herbert Viana, na letra da música Alagados, a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê? São pessoas que dificilmente chegarão ao conhecimento da verdade, pelo menos enquanto não buscarem a verdade onde ela realmente se encontra, na palavra, no Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, é necessário crer, é necessário ter fé. Entretanto, essa crença e essa fé, elas devem nascer da fonte genuína do Evangelho, a palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia, em Jesus Cristo nosso Senhor. Isso significa que a nossa fé, ela não pode ser alimentada única e exclusivamente pelas nossas aulas da escola dominical ou pelas mensagens dos pastores e dos demais outros pregadores. Isso significa que a igreja, ela não pode ser a nossa única fonte de reflexão bíblica. Mas nós temos a responsabilidade, nós temos a obrigação de aprendermos da palavra de Deus também em nossas casas, no nosso cotidiano, diariamente. Porque acerca da nossa fé, diz a Bíblia, cada um de nós dará conta de si mesmo. Por isso, nessa noite, nesse primeiro culto desse ano, eu pergunto a você: você crê? Você tem exercitado a sua fé? Aliás, pergunto mais: da onde é que provém a sua fé? Qual é a fonte alimentadora da sua fé? Eu penso que essas respostas, elas podem ajudar você a perceber se você tem ouvido, ou seja, se você tem escutado, entendido e praticado, ou se você tem apenas escutado a palavra de Deus. Essas respostas, elas podem ajudar você a perceber se você é verdadeiramente um discípulo de Jesus, ou se você é mais um número entre o grupo dos 30% de evangélicos que povoam o nosso país. Pense sobre isso. Mas há ainda uma segunda instância.
A segunda instância abordada nessa narrativa de Mateus, que define e identifica o discípulo de Jesus, somada à fé que nós acabamos de ver, é, em segundo lugar, a prática, que se estabelece do versículo 6 até o versículo 10. Tanto nessa narrativa que vai dos versículos 1 até o versículo 10, quanto nas demais narrativas de Mateus e dos demais evangelistas, nós podemos perceber que a fé, ela é também e principalmente algo prático. Ou seja, a fé, ela não é meramente um exercício, não é meramente um raciocínio e nem mesmo emoção, mas a fé, ela é algo prático. Porque se ela não for prática, então não é fé. A mensagem de João Batista unia esses dois aspectos do Evangelho, a fé e a prática. Prática da fé que o próprio pregador, ou seja, João Batista, tinha no Senhor e na palavra do Senhor. Prática que o próprio João Batista expressava no ato de anunciar a palavra de Deus sem adulterá-la, sem instrumentalizá-la para poder se autopromover diante das pessoas. A postura de João Batista como profeta, como pregador, como quem apenas anuncia aquilo que lhe foi mandado, demonstra uma fé que é prática, que é usual no dia a dia. Agindo dessa maneira, João torna-se então um instrumento nas mãos do Senhor, para que os ouvintes ouçam, para que os ouvintes aceitem e, à semelhança do mensageiro, à semelhança de João Batista, coloquem essa palavra em prática imediatamente. O texto diz que as pessoas vinham de diversas regiões para ouvirem a mensagem de João Batista, e quando a ouviam, aceitavam. E como expressão dessa aceitação da mensagem, essas pessoas, elas se arrependiam e recebiam o batismo do arrependimento. E esse batismo de João Batista não era o mesmo batismo que nós recebemos agora, que nós fomos batizados em nossos dias. O batismo de João Batista era apenas um simbolismo para aqueles que se arrependiam dos seus pecados, atendendo à palavra de Deus, e professavam então publicamente o seu arrependimento. Nos textos posteriores, nós veremos as diferenciações do batismo praticado por João com o batismo que se pratica a partir dos dias de Jesus. Mas é interessante nós notarmos que é justamente nesse segundo bloco, ou seja, dos versículos 6 a 10, onde a prática ela é evidenciada como identificação do Evangelho de Jesus presente na vida do discípulo. Que Mateus ele expõe. Quando Mateus expõe o modelo de fé sem prática, ao qual os saduceus vivenciavam. É nesse instante, é nesse momento, quando se fala da prática da fé, que evidencia a identificação do Evangelho de Jesus na vida do discípulo, que Mateus intencionalmente expõe o modelo de fé sem prática, na qual viviam os saduceus e os fariseus. Para contrapor esse modelo de fé sem prática, na narrativa de Mateus, João Batista os exorta, veja lá no versículo 8, a produzir frutos dignos de arrependimento. Visto que com a chegada do Messias, ou seja, com a chegada do reino dos céus, no versículo 10, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Meus queridos, segundo a palavra de Deus, não existe fé que não venha acompanhada de práticas, visto que a fé, ela é algo prático e algo praticável. Em Jesus, em Paulo, em Tiago, nós vamos encontrar uma ênfase muito forte acerca dessa relação. Logo, nós podemos reafirmar aquilo que o apóstolo Tiago, ele disse na sua carta. Assim, também a fé, se não tiver obras, ou seja, se não colocada em prática, isso é um grifo meu, por si só, ela está morta. Jesus,
ao ser questionado por um homem muito rico acerca de como seria possível herdar a vida eterna, Jesus afirma que, além de conhecer os mandamentos que esse homem muito rico conhecia, era necessário colocar esses mandamentos em prática nas relações humanas. E esse texto está em Mateus capítulo 19, do versículo 16 ao 22. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, nós só podemos dizer que nós cremos em Jesus se de fato a nossa fé ela é algo prático, é algo vivenciado, é algo reproduzido no dia a dia e em todas as relações humanas, nas amizades, no namoro, no casamento, na família e também em todos os ambientes nos quais nós nos relacionamos, na escola, no trabalho, na faculdade, no grupo de amigos, na família, na igreja. Porque fé e prática são a identificação do Evangelho de Jesus em nós. Como eu disse no início, muitas datas do calendário cristão, elas perderam o seu real significado, até mesmo para os religiosos. E eu espero que essa série de mensagens, baseada no Evangelho de Mateus, nos ajude a perceber as reais implicações cotidianas da mensagem do Natal na vida daqueles que são realmente cristãos, ou seja, daqueles que são discípulos e discípulas de Jesus. Eu não sei como é que anda a sua fé, eu não sei como é que anda a prática da sua fé na sua vida, eu não sei quanto a sua fé ela é um presente de Deus a você, ou ela vem a ser apenas uma apropriação indevida da fé de uma outra pessoa, da fé de uma denominação religiosa, ou a apropriação da fé do seu líder religioso. Entretanto, de uma coisa eu posso saber da minha fé pessoal, da maneira como eu me sinto tentado a reproduzir algo de mim mesmo, da maneira como muitas vezes eu me sinto tentado a absorver a fé da minha denominação religiosa, da maneira como eu me sinto tentado a pregar aquilo que eu não vivo, da maneira como eu me sinto tentado a manipular a fé das pessoas para que elas creiam da maneira como eu creio. Entretanto, meus queridos, quanto mais nos aproximamos da palavra de Deus, quanto mais estudarmos a Bíblia, mais a nossa fé, ela é fortalecida, mais a nossa humanidade, ela é transformada, mais o nosso caráter, ele é moldado ao caráter de Jesus. Quanto mais nos aproximarmos do Evangelho de Jesus, mais nós iremos desejar praticá-lo. Quanto mais próximos do Evangelho de Jesus, cada dia mais nós vamos querer ser parecidos com Ele, vamos querer pensar como Ele, sentir como Ele e agirmos como Ele. E nós iremos querer ser assim, como Ele, na nossa relação com Deus e também nas nossas relações com as pessoas. Porque através do estudo da palavra, nós vamos descobrir dia a dia que a fé e a prática é o que autentica e identifica o Evangelho de Jesus em nós. Por isso, pense nisso. Por isso, reflita. E nesse primeiro domingo do ano, decida por qual tipo de fé você quer reproduzir. A fé genuína daqueles que ouvem e praticam, ou a velha fé religiosa daqueles que apenas escutam e ignoram. Que Deus nos ajude a refletir corretamente, em nome de Jesus. Amém. Convido você mais uma vez a baixar sua cabeça e a orar
e assim nós encerraremos o nosso encontro nessa noite. Deus, obrigado pela Tua palavra. Pedimos, Deus, que ela encontre morada no nosso coração, mas não uma morada de informações e inerte, mas uma morada ativa, uma morada que traga vida às nossas vidas, uma morada, ó Deus, que nos incomode em relação aos pecados de estimação, uma morada, ó Deus, que nos incomode em relação à nossa indiferença e frieza acerca da Tua causa, acerca da igreja, acerca da nossa missão de discípulos e discípulas do Senhor nesse mundo. Dá que nessa noite o Senhor nos dê a bênção, Senhor, de concluir essa transmissão e de dormir muito mal. Dormir mal no sentido de nos prendermos a refletir sobre qual tipo de fé nós vamos nos entregar a partir desse ano, Senhor. Uma fé autêntica, que ouve, que acolhe e que se torna prática na nossa vida? Ou então aquela mesma fé de manutenção, aquela fé emprestada do nosso pastor, emprestada da nossa igreja, emprestada de qualquer outra igreja, mas nunca uma fé nossa. Nos dê a graça de pensar sobre isso, e especialmente a graça para que tomemos a melhor decisão. É o nosso pedido nessa noite, Senhor, no nome de Jesus. Meus irmãos, que neste novo ano, o Senhor esteja ao seu lado, como o seu grande amigo e o seu grande companheiro nessa longa jornada. Que o Senhor Ele esteja acima de ti, velando por ti e te abençoando. Que o Senhor Ele também esteja abaixo de ti, calçando os teus pés e firmando os seus passos. Que o Senhor Ele esteja às suas costas, guardando-te completamente de todo mal. Que o Senhor Ele esteja à sua frente, como luz que ilumina e direciona a sua caminhada. Que o Senhor esteja dentro de ti, dando-te força, coragem, fé e prática. Que o Senhor esteja então ao seu redor, envolvendo-te completamente com o seu amor. E assim, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações, a vida, a direção do Espírito Santo repouse sobre nós, agora, no ano de 2021 e por todos os dias da nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana para você, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero apenas finalizar lembrando você que, a partir daquilo que for decidido pelos órgãos governamentais, Ministério de Saúde, Secretaria de Saúde, nós comunicaremos a você através do grupo da igreja e também através do site da igreja e do nosso grupo de transmissões, se no próximo domingo os cultos presenciais voltarão ou não. Nessa semana nós teremos reunião do conselho, conversaremos sobre isso e daremos uma resposta para você mais oficial acerca do que faremos nesse período de pandemia, de instalação da fase vermelha. Então ore por esse tempo, por esse momento, ore pelo nosso conselho, ore pela Igreja de Jesus. Beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.